Eis que é chegado o tempo da pesca. Ouvimos o chamado e estamos preparando o barco para a grande viagem mar adentro. E isso não é fácil, mas as coisas fluíram de uma maneira inacreditável. A gente conseguia bater as metas de uma maneira surpreendente. Parecia que tudo estava acontecendo porque tinha que acontecer daquele jeito. Essa jornada na pandemia me levou a estudar coisas diferentes. E durante essa jornada, eu percebi o quanto a minha educação, que eu estudei em uma grande escola de Salvador, uma escola aqui bem tradicional e famosa, tinha sido falha na minha formação. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu nunca tinha ouvido falar de virtudes. Daqui a 1, 2 anos ele vai entrar na escola. E essa preocupação começa a rondar. Porque a educação, o responsável pela educação, na nossa opinião, é a família. Mas, óbvio, que a escola tem que ser uma continuidade disso, né? Tem que dar continuidade àquilo que a gente planta, aquela semente que a gente planta em casa. Senão o trabalho não é... Qualquer pai e mãe fica com receio, né? De onde que a gente vai colocar os nossos filhos, né? Qual vai ser o ambiente onde eles vão viver nessa fase tão importante de construção da personalidade deles? Quem serão os professores? Os professores vão ser boas influências, más influências? E eu lembro que a primeira vez que eu tomei contato com alguns desses colégios, por exemplo, Porto Real, aquilo me encantou. Falei, poxa, que pena que é no Rio de Janeiro e eu não moro no Rio, né? E também não tenho nenhuma perspectiva de mudar para o Rio. Sim. Mas falei, poxa, seria fantástico se existisse um negócio desse, né? Onde a gente eventualmente morasse, né? Como eu tenho um filho mais velho, eu já passei por a experiência de buscar a escola, de acompanhar a idade daquele ensino pré-escolar, sei das dificuldades do que a gente encontra aqui na cidade de Salvador. Então, com o nascimento do Gabriel, e quando ele tinha aqueles 2 anos, que em 2022 surgiu o projeto, imediatamente eu me engajei, porque eu assim, caramba, eu vou passar por isso de novo, eu quero passar por aqueles problemas de novo, de identificação de qual modelo escolar, e mais do que o modelo escolar simples da matemática, de 2 mais 2 igual a 4, mas sim que valores que o ambiente escolar proporciona. Será que a educação em Salvador mudou realmente? Ou ainda é espelho daquela mesma que eu tive naquela época? A educação em Salvador, ela é doutrinária, ela utiliza muitas ideologias, ela não está preocupada com a formação humana da criança e elas estão focadas principalmente no aspecto técnico, né? E técnico, não vou nem dizer técnico de formar a pessoa para o mercado de trabalho, mas passar no vestibular. A educação acontece realmente em casa. Então eu tenho que ter a minha criança numa escola que realmente valorize isso, que realmente tenha contato com a família e que forme as famílias. Parar boa parte da sua prática médica para se dedicar à construção de um colégio, e o pior de tudo, um colégio sem fins lucrativos. A nossa cabeça de leigo, né? Como será construir um colégio do zero, né? Vai demorar o quê? 1 ano, 2 anos, 10 anos? A gente imagina que talvez seja algo muito complexo e que demande muito tempo, né? Para aquilo de fato se tornar realidade. E aí, assim, educação personalizada, o que é isso, né? E uma das coisas da educação, o ponto da educação personalizada é você formar com excelência acadêmica. Isso é importantíssimo. A gente não pode ser sonhador a ponto de dizer, não é importante. É importantíssimo. No mercado de trabalho competitivo, a gente quer que nossos filhos tenham excelência acadêmica, sem dúvidas. Mas excelência de formação humana. Eu não tive isso na minha formação. Você pode contar com a escola para dar continuidade àquilo que você faz em casa, isso é maravilhoso. E o mais, assim, que brilha os olhos, esses colégios focam, além da educação personalizada, eles focam na família como base fundamental disso. E é isso que a gente acredita. A escola pode ser aí, né, um fator que ou vai agregar e solidificar aquelas coisas que a família tenta
moldar na criança ou não, né? Então, ou vai ajudar a agregar ou desagregar. Ou vai atrapalhar. Então, às vezes a gente faz um trabalho em casa, mas chega lá na escola e tudo aquilo se perde, né? Todos ali estavam, acho que, pensando, e aí, a gente não pode ficar de braços cruzados esperando uma educação diferente, uma revolução na educação para os nossos filhos, da forma que a gente quer. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer acontecer. Para eu, que tenho a minha profissão, que exige muito de mim, eu trabalho muito. Para minha esposa, né, que está agora numa fase que tem que conciliar medicina com 2 crianças pequenas, para minha família fazer esse movimento é porque a gente viu algo muito valioso ali. É uma pedra preciosa. A gente acredita realmente que o Colégio Mar Adentro é diferente de qualquer outro projeto que já existiu em Salvador. E a gente já viu os frutos disso, que é o mais importante, né? Você conhece a árvore pelo fruto. A gente já viu os frutos que os colégios da Solar em outros estados deram. A gente vê que é absurda a diferença de uma criança e de uma família, porque o colégio não forma só a criança, é incrível isso, forma também as famílias. Como o colégio muda as histórias da família. A gente tinha certeza que a gente queria aquilo para nossa família também. O ser humano é a união de corpo e alma. Por isso, acreditamos que a melhor educação é aquela que considera a integralidade da criança. O Colégio Mar Adentro, assim como os outros colégios da Rede Solar, se preocupa em fazer com que os pequenos cresçam nas dimensões afetiva, física, intelectual, volitiva e espiritual, sempre de forma individualizada, levando em consideração cada personalidade, com seus talentos e suas lutas. Preciso fazer parte disso. Eu quero muito fazer parte disso. Porque isso aí é uma oportunidade de transformar. Aliás, eu nem sei porquê, eu só sei que eu senti isso. Que eu queria poder contribuir com aquilo ali de alguma forma. E aí a coisa foi desenrolando. Passou uns meses e aí começaram efetivamente a procurar casa e aí achava a casa, daqui a pouco tinha uma negativa das burocracias da vida, que não poderia ser lá. E aí isso foi com 1, 2, 3 casas até que se achou e o projeto começou a se desenrolar. Ao mesmo tempo que foi bem difícil as coisas acontecerem, né? Por exemplo, a casa parecia que não ia dar certo, a obra tem hora que parece que não vai dar certo, os professores, será que a gente vai conseguir? Será que vai ter o material? Será que vai ter o dinheiro? Ao mesmo tempo, você via como o projeto tocava as famílias de uma maneira única, assim, né? A ponto de várias mães largarem as suas profissões ou o seu estudo para mudar de carreira. A gente teve Então, algumas... vários amigos nossos, a ponto de mudar a carreira, né? Natália, a ponto de se dedicar hoje mais à escola do que ao próprio consultório particular dela. Então, você vê que é mais do que... É uma missão mesmo que a gente assumiu ali de fazer acontecer, porque a gente está lidando com algo maior do que só a gente. Óbvio que nossos filhos são muito importantes para a gente, mas a gente percebe que isso tem um poder de transformação de toda uma comunidade, de toda uma cidade, né? Por que é importante a escola formar as crianças e os pais? Porque os pais precisam ter as ferramentas próprias. Quem está com a criança ali, a maior parte do tempo, são os pais, né? E as crianças absorvem conhecimento muito mais dos pais do que de um professor. Claro que um bom professor é importante, mas não tem jeito. A criança absorve muito mais. A tese de que não tem como a gente educar nossos filhos sem a gente se educar, né? Então isso que é encantador, assim, na educação personalizada, que essa é a base, né? A base, a família se educando para estar junto, educando esse filho. Aqui em Salvador não tinha um colégio nem um pouco parecido com que a Rede Solar, os colégios da Rede Solar traz pra gente, mostra pra gente a educação personalizada. São desafios que foram postos a partir desse momento que se idealizou algo desse tipo,
né? Que sabemos que não era uma coisa simples, né? Mas eram coisas que estavam surgindo dentro do coração de famílias, né? De dentro de casa. Porque não é um projeto só para os meus filhos, é um projeto para uma sociedade. O Mar Adentro é o colégio da Solar Colégios em Salvador. Com mais de 20 escolas pelo Brasil, a Solar leva por todo o país a educação personalizada, pautada na excelência da formação humana e acadêmica. Nossas práticas pedagógicas são marcadas pela ludicidade e pela intencionalidade educativa. Acreditamos na educação oportuna e nossas crianças adquirem habilidades, bons hábitos e virtudes. Tudo isso através de curiosidade e de forma divertida e respeitosa. As crianças são estimuladas a seguirem uma rotina rica em estímulos educativos, como atividades próprias do método como beats, audição diária de música clássica, estações de aprendizagem, grupo coloquial, psicomotricidade e refeitório didático. Nós adotamos o método fônico de alfabetização, letra cursiva, matemática divertida, inglês diário imersivo e programas de virtudes. Nossos professores e coordenadores recebem diariamente formações técnicas e humanas. E a família é a protagonista, lado a lado com a escola, nas preceptorias e formações de pais. E aí a Solar entra nesse suporte pedagógico com a formação constante e a equipe de Salvador com a formação diária dos professores, né? Então, para isso, assumindo a função de diretora, então, de fato, eu tive que largar todos os meus planos, né? Todo o meu trabalho, o serviço público, e enfrentar esse estudo, que já vem há mais de um ano, é isso aí, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, em que a gente vem estudando e também ajudando nessa parte de formação, né? Então, essa necessidade que você já vê de que a equipe seja muito bem formada, muito técnica, muito competente e sabendo o que está fazendo, ajuda também a gente passar para que a escola respire esse ambiente de excelência acadêmica. Então, as duas coisas se juntam, né? E com isso a gente consegue acreditar de fato, porque você vê uma direção imersa nos estudos, no aprendizado ali, né? Na formação técnica, a equipe pedagógica diariamente sendo formada, e aí a gente vai sempre marcando pelo estudo, né? O estudo diário, o estudo constante que vai nos elevando, de fato, na capacidade técnica e humana. Na verdade, a gente viu esse sucesso de vários colégios, né, no Brasil, uma experiência inovadora de educação e, ao mesmo tempo, muito conservadora no sentido de manter esses princípios, né, de família, de unidade. Que mudou a realidade, né? Porque daí, então, eu larguei a advocacia, larguei o Ministério Público, né? O trabalho público para poder tocar, assim, ajudar a tocar o projeto. E começou a ter uma demanda, já fazia concomitante, a demanda começou a aumentar, né? Conforme foi tornando mais real, mais concreto. E aí conversamos e realmente decidi largar toda a estabilidade que tinha, né? Todo o conforto que eu tinha ali para conseguir ajudar mesmo, né? E daí surgiu a parte de ser diretora do colégio, né? A vida foi acontecendo e foi me colocando naquele lugar. Como mais eu conheci o projeto da Solar, eu ia vendo como os colégios, apesar de estarem em estados diferentes, em regiões diferentes, eles têm uma unidade, assim, eles têm um cerne que é igual em todos os outros. Você tem famílias que vão estar ali entendendo a criança crescer sabendo que ela tem um potencial a ser explorado, que ela vai ter os instrumentos para que ela alcance aquele potencial, né? De entender qual é a função dela no mundo, para que ela veio. Ela está com capacidade também acadêmica, né? O que não é só uma parte, enfim, humana também. E educação da virtude. Isso realmente também para mim é um xodó no projeto, né? É você ter a criança sendo educada ali diariamente, em vários momentos. Uma simples cadeira colocada no lugar, uma simples virtude da civilidade, esperar a sua vez de falar. Essa forma como a religião também é plantada nessa sementinha da educação da virtude, né? A educação infantil a gente começa já a falar da religião e é nessa esfera, né? De educação da virtude também, né? Então, como a gente vai ajudando a transformar, né? Mostrar um mundo para essas crianças e como esse reflexo também vem na família. Enfim, o amor também pela preceptoria, que é uma coisa que aprendi a base, né, do ISEP, mas a Solar ajuda muito também a gente nisso. E a preceptoria é exatamente a maior prova de que existe uma relação muito forte e inevitável, né, entre família e escola, né? Esse protagonismo, ele
ele tem que acontecer para que o projeto caminhe, para que a gente consiga alcançar o que a gente está falando aqui, né? Então esses são meus 2 xodós, assim, mais do projeto, de fato. A Educação da Virtude e a Preceptoria são ganhar no meu coração, assim, me fizeram largar tudo para, enfim, né, para estar nisso, para fazer dar certo, fazer acontecer, enquanto precisar como instrumento também. É um projeto grandioso e esperamos que se torne um farol aí a iluminar, né, muitas famílias aqui, transforme a vida de muitas famílias e que venha a transformar também essa cidade, né, que precisa tanto de projetos assim de educação, que tenham a família como centro, que tenham o ser humano que mergulhem nessa ideia da dignidade humana, da excelência humana, acadêmica. Então, eu acho que, além de ser um projeto que a gente acredita pela sua capacidade, né, de acerto, a gente também pensa no futuro aqui, né, da nossa cidade, de ser uma escola que venha iluminar as famílias e que venha iluminar toda Salvador. Chegou a hora de irmos além. Essa iniciativa de Famílias para Famílias levará para as crianças uma formação com valores e virtudes, visando sempre a excelência acadêmica e trazendo um novo horizonte para a educação de Salvador. Somos famílias que navegam juntas para águas mais profundas, buscando sempre a excelência no horizonte da educação. Está preparado para essa novidade? Venha navegar com a gente! Vamos navegar mar adentro. Colégio Mar Adentro. Famílias que navegam juntas.